Depois de apresentarmos esse nosso modelo, né, um resumo, assim, uma forma resumida, um modelo de um trabalho, eu quero agora reservar alguns minutos para dar alguns alertas. Que alertas? Alertas, no primeiro momento, quanto à linguagem e o juízo, ou o que a gente diz, né, o julgamento de valor. O nosso trabalho é um trabalho científico, ele deve estar ao máximo, né, ligado ao que se espera de um cientista, a esse estereótipo. E o que é? Seriedade, formalidade. Eu não vou escrever um trabalho falando eu acho, eu penso isso, eu acredito naquilo. Nós vamos escrever o trabalho em terceira pessoa. Há algumas, digamos assim, regras que podem ser flexibilizadas em alguns contextos, mas eu não gostaria de flexibilizar aqui para não causar uma confusão. Então, quando a gente está escrevendo, né, uma hipótese, por exemplo, eu não digo assim, eu imagino que a introdução das ferramentas Seis Sigma na linha de produção de veículos de uma montadora, ele vai trazer, essa implantação vai trazer uma redução de custo ou um aumento de produtividade. Eu comecei errado, eu disse, eu imagino. Quem sou eu para imaginar isso, né? Eu devo ter o uso de uma linguagem em terceira pessoa. E o que seria? Imagina-se, a princípio, que a introdução do conjunto de ferramentas conhecido como Seis Sigma na linha de produção, quer dizer, muita gente imagina, não sou só eu, ao fazer isso, ao transformar a linguagem para a terceira pessoa, eu estou me afastando dessa argumentação. Isso é verdade? Nós estamos o tempo inteiro afastados da argumentação? Claro que não. Nós escolhemos os argumentos que vão entrar lá, mas a gente também não precisa lembrar as pessoas disso. Então, eu acho, eu penso, ou qualquer coisa, né, que eu queira imaginar, eu prefiro colocar isso como se fosse um outro que imagina, um pesquisador que na realidade está ausente naquele momento, está observando os fatos de fora, né, de longe. Por isso a gente utiliza a terceira pessoa. Também a gente não deve usar expressões muito regionais, porque as pessoas podem acabar não entendendo, né? Por exemplo, em determinadas regiões do país você tem diferentes nomes para o mesmo pão. Pão francês, né? Na Bahia tem outro nome, no Rio Grande do Sul tem outro nome, em Santa Catarina tem outro nome. Então você tem um nome que é mais científico, que é o do pão francês, utilize esse nome, esse que todos vão entender em todas as localidades, né? Não vai utilizar uma expressão que é extremamente ligada à sua região dentro do texto, porque isso vai fazer com que aquela leitura seja dificultada por outras pessoas que estejam fora dessa localidade. E também não podemos usar gírias de forma alguma dentro do nosso trabalho, né? Porque isso deprecia a qualidade. Diz que a gente não está fazendo as coisas a sério, que está levando o trabalho de uma forma informal, e quando na realidade ele é a peça que vai registrar todo o esforço que você fez em 2 anos num programa de pós-graduação, ou em 4 anos num programa de graduação. Então você precisa, nesse momento, fazer o que a gente faz quando vai para uma formatura, né? Vestir a sua melhor roupa. Então você vai vestir a melhor roupa, vai se mostrar naquele trabalho, né, mais sério, mais comprometido com a escrita. Eu sei que a gente não faz isso 100% das vezes. Quando a gente está conversando, muitas vezes é até pedante você utilizar todos os S's e R's, porque dependendo das pessoas com quem você está falando, isso pode afastar vocês delas. Então, a linguagem informal aproxima as pessoas, mas a linguagem informal dentro de um trabalho científico é extremamente nociva. Então, vamos tirar isso de lá. Além dessa questão com relação à linguagem, eu gostaria de colocar outros pontos, né? Nós temos que ter alguns cuidados com um texto, né?
E o texto tem que ter um determinado tamanho, é um tamanho esperado que a gente tem do texto. Se nós estivermos falando de um artigo científico, nós estamos falando de algo de 20 páginas, né? Em torno de 20 páginas para o texto principal. O que é o texto principal? Não conta introdução, dedicatória, essas coisas. Nas 20 páginas que eu estou falando de 20 páginas de texto. Também não contam os anexos, né? Os anexos, são as páginas pós-textuais. Então vamos ficar com esses detalhes, né? Um tamanho do trabalho de 20 páginas para um artigo científico. Se eu estou fazendo uma monografia, ora, todos nós esperamos de uma monografia no mínimo 40 páginas. 40 páginas é um número que deve ser o mínimo. Não podemos aqui estabelecer um valor máximo. Monografias não têm valor máximo, mas tem valores que são apropriados. Então, digamos assim, dentro de uma monografia em que você tem um mínimo de 40 páginas, também não é muito apropriado que você ultrapasse 80, porque ela vai ficar excessivamente longa. 80 páginas já é uma monografia que hoje é considerada muito longa. Mas, digamos assim, dentro desses limites, ninguém iria fazer muitas restrições a esse tamanho. Acima de 80, com certeza você vai ser cortado por parte do seu orientador. E abaixo de 40, poucos orientadores aceitariam, né? Então, eu acho que esses limites seriam interessantes. Uns 20, esses limites são os mais usados, né? Então, você deve ficar próximo deles. Uns 20 páginas para o texto de um artigo e umas 40 páginas para a monografia, não esquecendo que a gente poderia, com certeza, aumentar as páginas no caso de uma monografia. Além disso, eu acho que é importante a gente entender algumas questões importantes. O plágio e as ferramentas de pesquisa pela internet. Bom, com relação às ferramentas de pesquisa pela internet, a internet veio a facilitar a pesquisa científica. Há muito tempo atrás, nós não tínhamos, né, a facilidade com que temos hoje para encontrarmos os dados na internet. Mas acontece que esse mundo amplo da internet também desfavorece o que a gente encontra no primeiro momento, exatamente aquilo que a gente precisa, porque há muita coisa. Você está procurando alguma coisa sobre um cometa, qualquer pessoa que falou algo sobre um cometa vai ser localizada na internet. E de repente você queria especificamente alguma questão relacionada a um determinado tipo de cometa. Então, você precisa fazer uma pesquisa que seja refinada. E no primeiro momento eu gostaria de indicar para vocês a fonte do Google Acadêmico. O Google Acadêmico é a melhor fonte de dados que a gente tem para pesquisa de TCCs. Então, você entra no Google, escreve lá Google Acadêmico, dá Enter e vai entrar em outro Google, um Google que vai servir apenas para isso. E um outro detalhe, tudo que você tira da internet, você precisa referenciar. Se você não referenciar, isso será plágio, que é a cópia literal do trabalho sem a citação. E assim como você entrou no Google e conseguiu pegar esse trabalho, um professor também consegue entrar no Google e descobrir de onde é esse trabalho. Então, sempre cite as fontes, tá? E lembre-se, Google Acadêmico como primeira dica.